da divulgação. O projeto Genigonça, então, está apresentando os encontros de encerramento, hoje, dia 18, com a neuropediatra Marta Rindo, falando sobre a inclusão e a medicalização na infância dentro do contexto escolar. E o próximo encontro, então, de encerramento é dia 2 de dezembro, com a Larissa Bandeira e a Vanessa Freitas. A gente está passando, então, o QR Code para o pessoal registrar a presença. Também, se caso der algum problema, não conseguir, a gente tem uma folha ali na prancheta para o pessoal colocar os dados com uma letra legível, que a gente pede para dar tudo certo. E assim que o certificado estiver disponível, vocês vão receber. Então, a gente pede também para que sigam as nossas redes sociais do projeto, as redes sociais da Marta. É isso aí. Obrigada. Obrigada, Raíssa. Oi, pessoal. Bom dia. É um prazer estar aqui de novo. Faz pouco tempo que estive aqui conversando. Pena que o tempo não nos ajuda muito. Enfim, deve ter gente no YouTube e espero que consigam assistir, porque a ideia é a gente conseguir. Qual é a ideia, tá? De onde é que surgiu essa ideia dessa troca com professores? Surgiu numa dificuldade que a gente tem, que eu recebo no consultório, tanto dos pais quanto dos professores, em saber o que fazer em algumas situações escolares com seus filhos atípicos, tá? Então, isso é recorrente no consultório. Os professores não sabem lidar, eu não sei o que fazer, o que eu faço quando acontecer isso? Às vezes tem monitor, às vezes tem acompanhante terapêutico, às vezes não tem. Às vezes é um professor único, uma sala de 30, 35 alunos, tendo que lidar com uma criança típica, com 2, com 3, com 4, com 5. Né? Tem salas de aula que tem vários atípicos, porque a incidência é muito grande hoje. Então, a ideia era essa, a gente conseguir passar um pouco de informação para quem precisa de algumas coisas básicas, né? Obviamente, a gente não tem como, nem tem tempo de explicar muitas coisas, mas algumas coisas básicas para quem está na sala de aula, eu vou tentar passar por aqui. E vai ter um período de conversa. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, vamos colocar aqui que esse é o momento, tá? Então, para quem não me conhece, eu sou a Marta. Eu sou médica, sou especialista em neurologia infantil. Antes de fazer neurologia, eu fiz pediatria. Entrei na faculdade de medicina para ser psiquiatra. E, no fim, eu decidi ser neurologista. E acabei trabalhando agora num campo que junta um pouco dos dois, né? Hoje em dia, as questões comportamentais da infância misturam muito neurologia e psiquiatria. Às vezes as pessoas perguntam, se a gente faz um diagnóstico de TDAH ou de autismo no paciente, para quem que a gente suspeita, né? Professor, médico, alguém da saúde, para quem que a gente encaminha? E a resposta é, primeiro, para o pediatra, que vai ser a pessoa que vai dar uma filtrada nessa criança, e depois vai ser ou para um psiquiatra ou para um neurologista infantil. Então, eu acabei juntando o meu desejo antigo de ser psiquiatra na minha prática diária hoje. Eu comecei a atender crianças atípicas há muito tempo. Eu me formei em 2001, então eu já sou velha. E logo que eu comecei a trabalhar com neurologia, que foi logo já na pediatria, eu comecei a trabalhar muito com epilepsia na infância. E as epilepsias na infância, elas estão diretamente relacionadas aos transtornos atípicos do desenvolvimento. Porque, não sei se você sabe, mas até 80% dos autistas têm epilepsia. Então, o que acabou acontecendo? Eu fui vendo o caminho inverso. Eu atendia pacientes epiléticos e muitos deles tinham questões comportamentais, especialmente TDAH e autismo. Consequentemente, eu acabava tratando muitas questões comportamentais
porque às vezes a gente resolvia epilepsia, às vezes não, mas as questões comportamentais permaneciam. E os pacientes acabavam acompanhando muito mais para controle de sintomas comportamentais do que das crises convulsivas em si. Então, o meu caminho com os transtornos atípicos do desenvolvimento foi através da epilepsia. A minha experiência com o canabidiol, que é uma das medicações, que não é medicação, mas dos produtos que eu uso nos pacientes atípicos, veio da epilepsia também. Que lá atrás a gente já começou a usar CBD, né? Quando só era liberado nos Estados Unidos, a gente conseguia importar, alguns pacientes conseguiam, era um trâmite super complicado, mas a gente chegava lá e melhoravam muito os sintomas comportamentais. Então, a epilepsia me trouxe essas experiências. Bom, a ideia, então essa é a marca. Eu sou mãe de 2 meninos, por período do Inácio, um de 11 e um de 7. Já fui professora da PUC, na Faculdade de Medicina da PUC. Depois eu mudei para São Paulo, onde eu morei até a pandemia. O Inácio, meu filho menor, nasceu em São Paulo. Lá em São Paulo, eu trabalhei no Hospital Albert Einstein, com bastante crianças atípicas. E daí na pandemia eu voltei para Porto Alegre e aqui fiquei. E hoje em dia eu atendo basicamente consultório. Alguns pacientes internados, especialmente se são meus pacientes e precisam internar, mas eu prefiro ficar no consultório. Eu faço um projeto social por conta própria, assim, eu atendo 4 crianças por semana sem condições financeiras. Então, isso é importante para vocês, professores de rede pública, que às vezes a gente fica, tá, mas para quem que eu vou encaminhar? Vai demorar 1 ano, vai demorar 2 anos para ser atendido pelo posto de saúde, né? E de fato, a gente sabe que demora muito, né? O problema do nosso SUS não é a qualidade do atendimento, é o tempo que leva para a gente ser atendido. Quando a gente é atendido, normalmente a gente é muito bem atendido, mas é pouca gente atendendo muita gente, e aí é uma enrolação para chegar lá. Então, no meu Instagram, no link da bio, tem o contato da minha secretária, da Andréia, e ela tem uma lista de pacientes sociais. O critério para entrar nesse grupo é única e exclusivamente não ter plano de saúde. Tá? Então, a pessoa que não tem condições financeiras de pagar consulta particular e que não tem plano de saúde pode entrar nessa lista, porque comecei uma coisa mais aberta e dei muitos planos de gente com plano de saúde começou a ir, só que essas pessoas têm condições de chegar no neurologista, né? Eu falei, não, nosso critério vai ser quem não tem plano de saúde. Quando eu falar com a Andréia, ela põe numa lista. Obviamente, se tiver crianças mais graves, as famílias vão dizer, meu filho super grave, está super agressivo, a gente passa na frente, faz um encaixe. Então, assim, contem comigo para alguma avaliação, para alguma ajuda de medicação de algum paciente, tá? Então, hoje, no dia a dia no consultório, eu tento, através das redes sociais, divulgar o máximo possível. Apesar de querer ser jornalista lá atrás, antes de ser médica, de querer ser jornalista. A Rochelle brinca que eu sou neurojornalista. Eu não me sinto super à vontade em câmeras, e não gosto de fotos, enfim. Mas eu acho que a gente tem um papel a cumprir nesse mundo e eu tento fazer minha parte, assim, de divulgar, de tentar promover esse tipo de encontro. E as redes sociais hoje servem para isso, para passar informação de qualidade adiante. Então, acho que é válido, essa história do Instagram ajuda muito a gente conseguir que pessoas que não têm acesso à informação de qualidade tenham. Então, a ideia hoje é passar um pouco de informação sobre crianças atípicas. Numa conversa, falar um pouco sobre os atípicos, tanto como é que é o diagnóstico, como é que a gente identifica um atípico em sala de aula, o que a gente deve prestar atenção enquanto professor nos nossos alunos, quando a gente deve pedir uma ajuda para uma possível avaliação pediátrica, neurológica, e um pouco além disso. Então, passa o primeiro slide, só para eu botar os tópicos de hoje, por favor.
Tá, Vitor? Aqui. Então, os tópicos vão ser esses, tá? Esses. Primeiro eu vou falar um pouco de condições atípicas do desenvolvimento, as principais. Depois, como abordar crianças pequenas atípicas, porque esse é um assunto que me interessa muito, né? A primeira infância, os alunos de pré-escola, como que a gente chega numa criança atípica de pré-escola, como que a gente consegue abordar essa criança. Dicas de manejo de comportamentos inadequados, daí normalmente são os mais velhos, né? E principais medicações usadas nas crianças atípicas. E depois eu quero ouvir um pouco de vocês e trocar uma ideia de como a gente pode incluir esses atípicos que vocês sabem melhor do que eu sobre inclusão. Então, pode botar o primeiro ou o outro, por favor. Primeiro? É aquele. O outro lado. Aí. Bom. Então, assim, quais são as condições que a gente vai falar hoje rapidamente, né? Vai ser TEA, que é o transtorno do espectro do autismo, TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e autossabilidade e superdotação. Tá? Obviamente, dá vontade de falar de tudo mais, mas acho que não é o caso. Tá? E por que eu escolho esses três? Normalmente eu abordo esses três juntos, esses três diagnósticos. Porque geneticamente eles têm uma origem muito semelhante. Tá? As bases genéticas desses três transtornos atípicos do desenvolvimento são as mesmas. Tá? Existem hoje mais de 100 genes conhecidos como responsáveis ou corresponsáveis por essas condições. E eles são responsáveis por todas elas. Então, não é incomum uma criança ter um diagnóstico de dupla condição ou de tripla condição, sendo esses três juntos. Tá? Então, um paciente que tem TDAH, sintomas de TDAH, de autismo e de autossabilidade e superdotação. Então, por isso que quando a gente aborda os principais transtornos atípicos do desenvolvimento, são esses três que se falam. Tá? Eu uso uma figura para descrever o que é a atipia, que o Amaral até essa semana comentou que é uma boa forma de a gente explicar para os pais, para as crianças, que eu acho interessante vocês entenderem, porque acho que é uma visão mais simples de entender o que é um desenvolvimento atípico. Né? Então, eu comparo com uma árvore. O tronco da árvore são as pessoas típicas, com desenvolvimento típico, que significa que dentro daquilo que a gente sabe que é esperado para cada época do crescimento. Então, sentou sozinho com 4 meses, engatinhou com 9, caminhou com 1. Esse é o desenvolvimento típico, esse é o tronco da árvore. Né? Falou as primeiras palavras com o ano, esse é o tronco da árvore. Às vezes as crianças viram galhos, elas desviam do tronco, mas elas estão subindo também. Os galhos não descem. Os galhos vão em direção à luz, né? A planta vai em direção à luz. E essas crianças que desviam, mas seguem subindo, elas são as crianças atípicas. Não caminhou com 1 ano, não caminhou com 1 ano e 3 meses. Não falou com 1 ano, foi falar com 3 anos. Então, os galinhos são os atípicos. O nosso objetivo como educadores, como profissionais da saúde, como pais, familiares, de crianças atípicas, é fazer com que esses galinhos se aproximem o máximo possível do tronco. Por quê? Porque é ruim ser diferente. Não é ruim ser diferente, mas é difícil. Na nossa sociedade ainda é difícil ser diferente. As pessoas não estão preparadas para lidar com os diferentes. Porque existe uma formação, quando a gente está na faculdade de educação, na faculdade de medicina, na faculdade de educação física, a gente tem uma formação. A gente não estuda tantos atípicos, cada vez mais. Né? Mas, então, o conhecimento do mundo é mais simétrico. Por isso que a gente tenta buscar para o tronco. Mas uma das coisas que mais me fascina no que eu faço são essas características atípicas das crianças.
habilidades, percepções. Às vezes eu vejo que eles não sabem falar, mas se tu pedir para soletrar, elas conseguem soletrar frases em inglês. Elas não conseguem falar. Soletrar mostrando as letras. Elas formam frases lindas. Isso é muito fascinante para quem trabalha com comportamento. Então, é bonito ser atípico, mas é difícil. Então, a gente precisa ajudá-los a viver no nosso mundo, sendo típico. A minha ideia, e deve ser a ideia de vocês, é que cada vez mais o mundo vai ser atípico. A gente vê isso pela quantidade de pessoas atípicas que tem hoje em dia. E cada vez mais a gente vai estar preparados, né, para receber essas pessoas e entender as neurodiversidades de uma forma mais fácil, assim, ajudá-los. Bom, então, assim, o principal, que é o que eu mais vejo hoje em dia no consultório, por quê? Porque é mais prevalente do que TDAH ou que altas habilidades de superdotação, não. Mas o autismo, ele tem novos critérios diagnósticos. E dessas 3 condições, é o único que é considerado perante a lei como deficiência. Tá? Então, as pessoas autistas são PCDs, pessoas com deficiência. Então, isso mexe mais o mundo do que um TDAH, do que um superdotado, do que um transtorno opositor desafiante. Porque existe uma lei que ampara essas pessoas. E os critérios, por que aumentou tanto o número de autistas nos últimos anos? Porque os critérios diagnósticos mudaram. Tá? Então, a gente tem o Manual de Doenças Mentais, que é o DSM-5, o Código Internacional de Doenças, que é o CID-10. São esses manuais que vão se atualizando, vão sendo revisados e atualizados a cada X tempos. E esses manuais, recentemente, atualizaram os critérios diagnósticos de autismo. E isso, a gente começou a trazer muita gente para dentro desse diagnóstico. Pessoas que tinham outros diagnósticos, ou pessoas que não tinham diagnósticos. Então, eu vejo hoje, assim, meus filhos, os meus 2 filhos, têm crianças autistas, têm colegas autistas em sala de aula. Tá? Um tem 2 e o outro tem 1. Eu não me lembro, em toda a minha vida escolar, de ter tido um colega autista. Porque não existia autista naquela época. Óbvio que existia. Porque eles não tinham diagnóstico. E outro dia, num encontro de turma, que eu encontrei algumas colegas minhas no colégio, a gente estava conversando sobre isso. Será que o fulano não era autista? Será que a fulana... E sim, hoje, claro que eu não me lembro de características detalhadas dessas pessoas específicas, mas eu acho que sim. Mas eles tinham outro nome, né? Era deficiência intelectual, era bipolar, era esquizofrênico, era estranho, aquele lá estranho. Né? Então, hoje, muitos desses estranhos, bipolares, esquizofrênicos, eles não sabem que eles não têm esse diagnóstico, eles têm o diagnóstico de transtorno do espectro autista. E o que a gente precisa para ter um diagnóstico de autismo? A gente precisa ter dificuldade de comunicação, dificuldade de socialização, questões sensoriais inadequadas, eu estou falando de uma forma fácil, e condições repetidas ou estereotipadas, tá? Então, assim, se tem que ter dificuldade de comunicação e socialização, então todo autista é uma pessoa isolada que não fala. Não. A dificuldade de comunicação pode ser uma comunicação exageradamente inadequada. E isso eu costumo falar nas aulas e nas apresentações que eu faço. Um menino de 3 anos que entra nessa sala aqui, que chega dando oi para todos vocês. Oi, eu sou o João, tudo bom? Oi. Vocês acham que isso é uma conduta adequada para um menino de 3 anos? Não. O que é uma conduta adequada, típica para um menino de 3 anos? É ele entrar nessa sala cheia de gente estranha e
vir pro lado da mãe e ficar meio que se mofando, assim, né? Daí, com o tempo, ele vai soltando, se alguém vai falar com ele, ele responde, daqui a pouco ele está conversando com a gente. Então, não, mas o meu filho não é autista porque ele fala com todo mundo, porque ele chega nos lugares e não tem problema nenhum. Dependendo do tipo de falar com todo mundo e de chegar no lugar e não ter problema nenhum, isso é inadequado. Então, isso a gente não considerava antes. O menino que chegava numa sala cheia e saia falando com todo mundo era considerado um comportamento super legal. E hoje é considerado um comportamento adequado e ele entra dentro dos critérios de comportamento inadequado. Ou uma criança que chega aqui, de 3, 4 anos, e resolve conversar com um de vocês, senta ali do lado e começa a falar sobre planetas, estrelas e a torre de Pisa, é uma comunicação adequada para uma criança de 4 anos. É super interessante, mas não é adequado. Uma criança de 4 anos está querendo saber de outras coisas, está começando a se interessar por outras coisas, não sobre a torre, pela torre de Pisa. Então, essas coisas antes passavam como bonitinho, engraçadinho, e hoje entram nos critérios. Por isso, gente, que tem tanto autista e não tinha. Mas isso é ruim, porque essas pessoas não precisam ter um nome de autismo. Isso não é ruim. Por quê? Porque isso nos abre os olhos, nós como profissionais que lidamos com crianças, para conseguir intervir em tempo de mudar o prognóstico dessa criança. Então, assim, se a gente tem um aluno que é inadequado de alguma forma e é avaliado e tem um diagnóstico de autismo, a gente vai conseguir ajudar esse menino a fazer uma psicoterapia, ou fazer uma psicomotricidade, ou ter que fazer integração sensorial, enfim, a gente consegue guiar para ela desenvolver as potencialidades que ela não tem. Então, esse é o grande porquê do aumento do número de autistas. Mas então não existe nenhum fator externo que leva ao aumento do número. Tem vários estudos. Acredita-se que a idade materna, idade paterna avançada, poluição, deficiência de vitamina D, são fatores importantes no aumento da incidência de transtornos atípicos do desenvolvimento. Mas ainda não existe uma comprovação disso. Então, a gente transfere esse fato do aumento do número, hoje em dia, para mudança de critérios. Tá? Hoje a gente tem, nos últimos dados, um autista a cada 36 crianças. Quem convive em sala de aula, quem sabe que esse número é maior. Né? E até porque isso vai mudando muito. Eles chutam dados de alguns anos, né? O FDA, né? E liberam lá, o CDC americano, e libera lá um número, depois de juntar alguns anos antes. Então, naqueles anos a gente vai ver, nos anos que a gente está vivendo hoje, esse número com certeza já é maior. Tá? TDAH até 10%, 10 em 100 são TDAH. E diagnóstico de altas habilidades de superdotação, que se faz muito pouco, eu vou chegar lá, é considerado estatística mundial de 1 a 2%. Mas esse número é que desses 3 diagnósticos menos feito é o de altas habilidades, porque as crianças convivem e socializam muito bem. Então, os pais acham que seus filhos do presbitério, por exemplo, também fazem. E hoje em dia a gente estimula muito a busca desse diagnóstico, porque são crianças que têm dificuldades, e são crianças que precisam ter uma adaptação e uma inclusão também. Então, o autismo é isso, né? O TDAH, então, vocês como professores estão mais acostumados, né? Porque é uma condição, além de ser mais prevalente, é mais antiga para nós, com tanta clareza de diagnóstico. Os critérios diagnósticos do TDAH não mudaram, tá? Mas hoje em dia a gente nivela. Isso a gente não fazia antes. Se é nível 1, nível 2, nível 3, então TDAH leve, moderado ou grave. Isso a gente não fazia. Então, uma criança
TDAH é aquela criança pode ter início do diagnóstico, né, da atenção, hiperatividade e impulsividade, ou pode ter só um deles. E isso fecha o critério diagnóstico também. Importante. Quando a gente está diagnosticando uma criança com TDAH, por isso que vocês recebem, às vezes, em sala de aula, questionários para preencher sobre a criança, a gente precisa fechar família, escola. No mínimo 2 ambientes diferentes para oficialmente fechar o diagnóstico. Não significa que, se a família acha que a criança é extremamente agitada na escola, não pontua, a gente não vai olhar para aquela criança como hiperativo e vai tratar e reabilitar como. Obviamente, a gente sempre vai considerar as dificuldades da criança, mas oficialmente esse é o esperado, que se fecha o diagnóstico em 2 ambientes diferentes. E aí, a desatenção, os principais pontos são: não presta atenção quando é chamado, está sempre desenhando em vez de estar escrevendo, a professora acabou de escrever, nem começou a copiar, está sempre conversando com o vizinho, está prestando atenção no que está acontecendo lá naquela janela que está aberta, fica comendo do lápis, descascando a borracha. Então, a criança que está ali, mas não está ali, né? E aí é importante, aqui no diagnóstico diferencial com altas habilidades, a gente diferenciar o que é uma desatenção de um desinteresse. Tem crianças que estão em sala de aula completamente desinteressadas. E normalmente porque aquele assunto já é conhecido por eles, né? Isso no caso dos superdotados, especialmente. O desinteressado de um assunto que não conhece, normalmente é o desatento. O desinteressado de um assunto que conhece é o superdotado. Tá? Bom, na hiperatividade é aquele que está sempre mexendo, não vi ninguém mexendo as perninhas sem parar, aquele que não consegue ficar sentado, parece que tem qualquer coisa, pulga na cadeira, assim, né? Fica de um lado para o outro, levanta para o banheiro, daí quer banheiro de novo, daí fala para o fulano, daí a borracha cai junto, daí pede lá para os emprestados, daí não sei o que, são os hiperativos, né? No recreio saem correndo, desesperado, botar energia para fora. Por que eles fazem isso? Porque eles liberam dopamina. A dopamina calma. O exercício libera dopamina. É a mesma coisa que a Ritalina faz. Nos Estados Unidos, hoje em dia, existe um movimento muito interessante, acho que já te falei isso, de as escolas de ensino, educação infantil e ensino fundamental começam o horário escolar com educação física. Todos os dias as crianças chegam na sala de aula, seja de manhã ou de tarde, eles vão para a educação física. E aí fazem o primeiro período de educação física. Está todo mundo mais zen. 2 períodos de recreio. Daí voltam zen. Então a Ritalina natural nos Estados Unidos hoje é intercalar exercício físico com atividade mais parada. Por quê? Porque a gente libera dopamina e se acalma. Então, se vocês estiverem numa sala de aula cheia de crianças, não está dando conta, para tudo, leva 10 minutos para o pátio, faz uma competição de quem corre mais rápido e volta para a sala de aula. Com certeza, vocês vão ter pessoas rendendo muito mais. Tá? E a impulsividade a gente vê mais o quê? Não espera a vez, quer ser sempre o primeiro, não espera a pergunta acabar e já responde, levanta a mão antes da professora perguntar quem é que vai, já tem aquele lá. Quem me diz? Faz tudo assim, cansar, atropela. Muitas vezes os menores acabam sendo agressivos, né? Pega o brinquedo do outro, empurra porque está na frente, depois não devia ter feito isso. Esses são os impulsivos. Como eu disse, TDAH é um transtorno com CID. Existe um código internacional de doença para TDAH, assim como existe um código internacional de doença para autismo. Nenhum deles é uma doença, tá? São condições, não são doenças, não tem cura. Mas o TDAH não pode
se curar? Sim. Muito das características de uma pessoa com déficit de atenção e hiperatividade é uma imaturidade do lobo frontal. O lobo frontal é a última parte do nosso cérebro que amadurece. Então, às vezes, sim, quando a gente consegue esse amadurecimento do lobo frontal, a gente tem uma pessoa que não tem mais TDAH. Mas o autismo não tem isso, né? A gente sabe que os sintomas diminuem muito com reabilitação, mas não se considera curado nenhum nem outro, porque não se considera doença. A gente só cura doença, tá? Já as altas habilidades de superdotação não tem CID, tá? Então, por exemplo, tu faz um laudo do superdotado, tu não tem CID 11, 6 a 2.3 vezes. Tu tem autismo, tem TDAH, mas não tem nos altas habilidades ainda, tá? Eu tenho uma teoria que eu acho que vale a pena dividir com vocês, de que logo é tão difícil às vezes o diagnóstico diferencial entre essas três condições, porque existem tantas características, sintomas comuns a elas, que, e não é à toa, porque a origem genética é a mesma. Eu acredito que com o tempo a gente vai mudar a nomenclatura. Vai ser transtorno atípico do desenvolvimento com predomínio de autismo, ou de TDAH, ou de superdotação. Mas englobando os três, que nem o TDAH é transtorno, déficit de atenção e hiperatividade, predomínio desatento, predomínio hiperativo, misto, eu acho que um dia esses três vão estar no mesmo rol, assim, né, de diagnóstico. Mas enfim, eu espero, porque é assim que eu enxergo, né? Espero que isso aconteça um dia. Não tenho esse poder, mas espero que isso aconteça um dia. Os superdotados, que a gente chama hoje em dia de altas habilidades / superdotação, são crianças que têm habilidades acima da média. Então, uma criança, para ser superdotada, ela precisa ser gênio? Não. Gênio é gênio. O que é um gênio? Um gênio é uma pessoa que deixa uma marca na história da humanidade. Tá? Pessoa que tem uma descoberta, isso é o conceito de gênio, de genialidade, que deixa uma marca. Tem pessoas que a gente acha geniais, mas elas não são gênios porque elas ainda não deixaram uma marca, talvez elas venham a deixar, mas elas ainda não deixaram. Steve Jobs é um gênio, porque além de ser superdotado, ele fez o que ele fez. Bill Gates é um gênio. São gênios modernos, o Einstein, né? Mas os gênios modernos, o Elon Musk é um gênio. Daqui a uns anos, quando a gente olhar para trás, eles vão estar na categoria de gênios. Mas as crianças superdotadas são crianças que têm habilidades. E diferente, por que não se faz esse diagnóstico com tanta facilidade hoje em dia? Porque a gente está muito apegado ainda a ter o QI como marcador de inteligência. O QI é um marcador de inteligência acadêmica. Ele não é um marcador de inteligência esportiva. Ele não é um marcador de inteligência espacial. Ele não é um marcador de inteligência criativa. Ele é um marcador de inteligência acadêmica, lógico, matemático. Então, todo mundo que tem QI acima de 120 é superdotado. Quem tem altas habilidades acadêmicas, lógico, matemáticas, mas tu pode não ter um QI acima de 120 e ter altas habilidades esportivas, e ter altas habilidades criativas. Mas a tua lógica matemática é abaixo de 120. Então, os profissionais, a maioria dos profissionais treinados para avaliar essas crianças, eles ainda não foram treinados, e tem muitos hoje treinando para isso, para avaliar adequadamente essas outras competências, essas outras habilidades, e poder diagnosticar essa criança superdotada criativa. Mas o QI é 110. Ele não é superdotado acadêmico, é superdotado criativo. Então, a gente perde muito nesse diagnóstico. Tá? E por que eu trouxe aqui? Porque esse é o perfil de crianças que vocês não têm em sala de aula também, né? Desde pequenininhos. Né? Eu estava falando com a Amaral, que é psicomotricista, de um paciente, ele falou: esse guri não tem só, que a gente já sabe que a superdotado não tem só altas habilidades acadêmicas, ele tem altas habilidades esportivas, o jeito que ele mexe com a bola, a força que ele dá ao chute,
A bilateralidade que ele chuta, provavelmente tem altas habilidades esportivas e é muito comum ter mais de uma alta habilidade quando tem esse diagnóstico. Tá? Então, assim, tá, mas quem é que vai fechar que o fulano tem um diagnóstico de altas habilidades esportivas? Uma pessoa que entenda muito desse assunto. E hoje em dia tem, tá? Tem pessoas que complementam uma testagem neuropsicológica e conseguem nos dizer quais outras habilidades essas crianças têm. E existem várias, mais de 8 habilidades que a gente já consegue separar nos superdotados. Tá? Ah, tá, mas então essa criança nunca vai ter problema em sala de aula, não vai ser assim. Tá? Por quê? Porque entra nas características comuns que todos eles têm. São pessoas sensorialmente muito sensíveis. Muitas vezes tem seletividade alimentar, dificuldade com barulhos, dificuldade com toque, com roupa, com tecido, com costura. Tem, ou o contrário, não dificuldade, buscam. Ontem eu atendi uma menina que ela se esfregou no meu consultório inteiro, sentou no meu colo 800 vezes, ela buscava o toque desesperadamente. Assim. Então, quando tu avalia a parte sensorial de uma pessoa, ela pode ser hiper ou hipo. O que é normal? A gente ser normo, certo? Somos normos sensoriais. Ah, mas eu sou um pouquinho assim, todo mundo é um pouquinho. Todo mundo é um pouquinho autista, todo mundo é um pouquinho desatento, todo mundo é um pouquinho habilidoso. Né? Mas não fecha critérios diagnósticos. Só que, considerando condição de transtorno, tem que ter um prejuízo nas suas condições acadêmicas ou sociais para a gente considerar um transtorno. Tá? E isso é um fator para a gente considerar tratamento no TDAH, por exemplo. Quando é que a gente vai encaminhar um paciente TDAH para terapia ou medicar, enfim? Quando existia um prejuízo social ou acadêmico. Ah, tem diagnóstico de TDAH, mas está indo super bem no colégio, se dá bem com todo mundo. Vamos ter que tratar? Não. Ele está com algum prejuízo nenhum. Que bom, então, que bom, né? Vamos ficar de olho, mas ninguém vai sair tratando. Tá? Os superdotados, eles têm 2 características que muito poucas pessoas conhecem, que eu acho que vale a pena vocês entenderem. Uma é a superexcitabilidade, que são pessoas mais sensíveis sensorialmente, e a outra é a assincronia. Não necessariamente porque ele é superdotado, ele tem uma inteligência emocional lá em cima. Então, muitas vezes a gente tem indicação de aceleração escolar, de acelerar de ano ou de acelerar currículo, mas se a criança não tem a menor condição emocional de estar com os mais velhos. Ah, mas o QI é 130. Ok, mas ela tem uma assincronia, ou com o motor, ou com o emocional, ou com o sensorial. Então, isso precisa ser considerado quando a gente avalia uma criança. Tá? Pode passar o próximo, por favor. Bom, então eu quis dar uma geral para vocês dessas principais condições que vocês veem na sala de aula, tá? O TOD também o TOD é um diagnóstico, transtorno opositor desafiante, é um diagnóstico delicado. Muitas crianças hiperativas e impulsivas são diagnosticadas como TOD. Então, tem que ter muito cuidado quando a gente chama alguém de TOD, tá? Porque TOD é um pré-antissocial. Então, não pode dizer que aquele guri é opositor desafiante. Calma. Tem gente que tem gente que é. Mas isso é um diagnóstico, não é assim, aquele é um TDAH, quando tu fala que ele é um TOD, eu que entendo o que é isso, me dá um troço assim, porque eu fico pensando, bom, é um diagnóstico muito sério. Então a gente tem que cuidar nos TODs. Só para uma observação. Bom. Pode. Todos podem ter juntos. Tá? Inclusive, essas condições são mais, as 3 que eu falei, são mais associadas a transtornos de aprendizagem, a transtorno opositor desafiante, a epilepsia, tá? Porque é uma coisa genética, distúrbios do sono. Por quê?
associados a essas condições que a gente falou atrás são genes que também estão associados à baixa produção de melatonina. Todos? Não, mas vários. Então, existem várias condições associadas. A dupla excepcionalidade, que é altas habilidades mais um diagnóstico, o diagnóstico mais comumente associado a altas habilidades é transtorno de aprendizagem, por incrível que pareça. Então, eu posso ter um superdotado disléxico? E aí, pois é, essas são as assincronias, né? Uau, mas o menino é um gênio, tem um QI de 130 e ainda não aprendeu a ler e escrever no segundo ano. Tudo bem? Ele continua tendo um QI de 130 e tendo uma dificuldade, ele tem uma assincronia. Bom, como abordar uma criança pequena típica? Então, isso obviamente serve mais para quem atende e trabalha com crianças pequenas, né? A gente sabe que os pequenos, e isso também serve para os grandes, sim, mas para os pequenos especialmente. Quando eles são autistas especialmente, existe na grande maioria das vezes essa dificuldade de socializar, de comunicar. E a gente tenta, como pais, como professores, como profissionais da saúde, a gente tenta chegar neles através de muita ação, de muita pergunta, de muita intervenção. Só que a gente perde eles. E isso eu aprendi quando eu fiz esse curso que se chama Play Project. E daí, para quem me acompanha, sabe que hoje em dia a gente tem o iPlay, que é uma derivaçãozinha do Play Project, um curso pequeno que eu montei com algumas informações para os pais terem acesso de como chegar no filho autista. Então, o Play Project uma formação que eu fiz fora do Brasil, que é justamente isso, ensina os pais a chegarem nos seus filhos atípicos de uma forma que a gente consiga trazer aquela criança para a gente. Tá? E é isso, e aí dentro desse Play Project tem o que eles chamam de Teaching Play, que é o Play Project para professores. O Japão inteiro comprou o Teaching Play. Então, todas as escolas do Japão têm profissionais do Play Project ensinando os professores, especialmente de ensino, educação infantil, a todas essas técnicas de chegar numa criança, de aproximação de uma criança típica. Isso é lei no Japão. E essa é a ideia do Teaching Play. Obviamente, até chegar aqui, isso, mas assim, mas que os professores tenham alguém em sala de aula com eles, quando tiver algum atípico, ensinando como fazer isso, tá? E basicamente, que técnicas são essas? Da gente respeitar a criança, da gente entender o interesse da criança e da gente seguir a liderança da criança. Então, se vocês têm uma criança atípica na sala de aula de vocês, eu sou professora de educação infantil, tenho um menino de 4 anos autista que fica isolado, a gente faz a rodinha, ele está lá no cantinho, demora mais para chegar, eu fico puxando ele para a rodinha, vem fulano, olha que tem a bolinha aqui não. Como é que eu vou puxar o fulano? Eu vou lá ver o que ele está fazendo. Daí eu chego e ele está lá, girando o brinquedo. O que é a tendência da gente fazer? Tira aquele brinquedo da mão, pega a mão do fulano e vem para a roda. Senta. Como é que a gente vai... Ele pode até ficar sentado alguns minutos, mas daqui a pouco ele vai estar outro pensando no negócio que ele estava girando lá. O que a gente tem que fazer para ter essa criança com a gente? Sentar na frente e girar junto. Vamos girar? Daí a gente começa a ter uma troca de olhar. Marta é legal, eu também gosto de girar. Agora eu giro, agora tu gira. A gente começa a fazer turnos. Tu gira, eu giro, tu gira. Daqui a pouco, daí eu vi que ele quer agora mexer no guarda-chuva que está lá. Eu vou lá e fico mexendo junto. Abre e fecha o guarda-chuva. Ele gosta de correr de um lado para o outro da sala, eu corro junto. Vamos lá, eu te pego agora. Ele pega, eu te pego. O que a gente vai ter? Uma criança que sabe que pode confiar na gente. E aí, quando tu for chamar essa criança para sentar na rodinha contigo, não vai ver. Claro que isso não vai acontecer de uma vez.
isso é um processo, a gente precisa de alguns dias, de algumas semanas, de alguns meses nessa busca para a gente conseguir trazer essa criança para a rodinha. Então, sim, a criança, a gente precisa seguir a liderança da criança, a gente precisa seguir os interesses da criança, a gente precisa tentar conectar através do que ela gosta, do jeito que ela faz, sempre buscando contato visual, sentando na frente, tranquilamente. Essa é a melhor forma da gente conseguir que essa criança esteja conosco e aí, consequentemente, a gente vai conseguir levar ela para a rodinha e etc, etc, etc. Então, quando a gente aborda uma criança típica, essa é a regra. Não adianta vocês acharem que qualquer outra coisa vai dar certo. Não vai dar certo. E isso pode ser os mais velhos também. O menino só pensa em futebol, só fala de futebol. Vamos falar de futebol. Daqui a pouco tu consegue entrar dentro do assunto de futebol, tu entra em outro assunto. Mas tu viu que o Messi também, o pai do Messi era arquiteto e ele construiu pois eu não sabia, que prédio, que cidade. A gente consegue migrar o assunto. Mas se a gente chegar já dizendo, sabia que aquela cidade foi construída, o Urique só quer falar de futebol, tu não vai ter link nenhum. Porque o futebol, porque isso, porque o pai do jogador tal fez isso, blá, 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 blá. E aí a gente chega aonde a gente quer. Tá? Então serve para os mais velhos também essa dica de seguir o interesse. Alguns pais me procuram preocupadíssimos que o filho mais velho, autista, só quer saber TDAH do jogo, do PlayStation, Xbox, etc. Não sei o que fazer, porque ele passa o dia jogando. Sabe o que tu faz? Joga junto. Senta, joga junto, faz combinações. Então, vamos jogar uma partida de FIFA, porque ele escolheu. A outra que escolheu sou eu quero jogar o, sei lá qual, o jogo, Minecraft. Então combinar, uma de FIFA e uma de Minecraft. No outro dia, então tu escolhe uma de FIFA, mas eu escolho jogar ping-pong depois. Daí a gente larga o videogame e vai pro ping-pong. Daqui a pouco ele vai ver aqui o ping-pong, o botão. Os meus filhos hoje em dia tem o negócio de campo de botão aqui. Como é que chama aquilo? Futebol de botão, né? E é uma diversão. Os amigos vão para casa no chão jogando futebol de botão. Mas que coisa antiga, eles acham massa. Então, assim que a gente tira a criança do jogo, não é desligando a tomada e dizendo agora é de PlayStation, aqui não pode mais. Não. Usa um timer, vamos usar um tempo, a gente tem uma hora para apertar o despertador, a gente vai pensar em sair. Então, tem que se aproximar, senão a gente perde, especialmente se eles forem atípicos. Tá? Pode passar por outro. Bom, daí, isso é uma pergunta de muitos professores, especialmente da rede pública, quando não tem um monitor individual para o aluno. O que eu faço se um paciente, um aluno autista, nível 2, nível 3, ficar agitado e agressivo? E aí que eu acho, talvez um dos grandes motivadores da gente conversar aqui com professores, seja isso. Isso falta para vocês. Isso falta para os pais. Isso falta para a gente ser técnica aba, né? Lidar com comportamentos inadequados. Então, obviamente, eu não vou conseguir ensinar vocês. Eu não vou explicar para vocês como é que se faz uma contenção, até porque isso é uma coisa que a gente quase nunca faz. Mas eu vou dar algumas dicas para o que a gente deve fazer se a gente se vê numa situação que está dando aula, a sala cheia, e uma criança começa a agitar para trás. Começa a estereotipar, começa a ficar agressivo. O que a gente deve fazer? Pegar e arrancar aquela criança da sala de aula? Não. Às vezes, e muitas vezes, tem que trocar de ambiente, porque provavelmente aquele ambiente está sendo estressor. Mas a gente tem um caminho para isso, tá? Então aqui são umas pinceladas, obviamente básicas, e eu acho que quem se interessar por esse assunto
deve procurar esses cursos de internet que tem. E uma das pessoas que eu sugiro sempre para falar de comportamentos agressivos é a Cláudia Zilibes, que é uma mãe atípica aqui de Porto Alegre, que é uma mulher muito especial. Hoje em dia ela trabalha com isso. E ela tem um curso de manejo de comportamentos atípicos que é muito bacana. Ela tem um filho, hoje ele já é um menino grande, está super bem, mas ele é não verbal, ele por muito tempo foi muito agitado. Então ela aprendeu, não só através de estudo, como na prática, como manejar o Gui, que é o filho dela. E ela é uma boa pessoa para ensinar quem se interessar por esse tema. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é usar reforço positivo. Então tu viu que aquela criança está agitada, que aquela criança não está bem, tu sabe do que aquela criança gosta. Bom, tem uma caixa sensorial, eu sei que quando ele está agitado ele gosta de mexer um cordão, ou gosta de morder alguma coisa. Busca a caixa sensorial. Dá para ele. Chega com tranquilidade, chega com calma, oferece coisas boas, reforça as coisas que ele sabe fazer. Tá? Isso é o primeiro aspecto, o primeiro passo que a gente tem que dar quando está em frente a uma criança mais agitada, mais agressiva, com algum comportamento disruptivo. Tá? O segundo é ensinar técnicas para manter calma. Vamos parar, vamos sair daqui, está muito barulhento, vamos respirar fundo. Essas técnicas de yoga, de meditação, não estou dizendo que vocês vão ensinar um autista a meditar, mas respirar fundo, ouvir a própria respiração, sentir, respirar com a barriga, sentir o corpo. A gente consegue isso às vezes, né? Se sabe que aquela criança é uma criança que gosta de ser tocada, que se acalma, dá um abraço, leva abraçado para fora, ou põe um casaco, ou põe alguma coisa que aperte um pouco ele. Se é uma criança que não gosta de ser tocada, provavelmente também está atrapalhada com o barulho, tira do ambiente, leva para o banheiro, leva para uma outra sala, leva para algum lugar que ela consiga se acalmar. Tá? E aí também controlar o ambiente. Normalmente numa sala de aula o ambiente é aversivo, sim. Tá? Porque é muito barulho, é muita gente, tem de tudo, né? Muito estímulo visual, estímulo auditivo, estímulo sonoro, é muito estímulo. Então a gente tem que tentar tirar aquela criança daquele ambiente para ver se muitas vezes só isso já funciona. Vamos para o pátio, vamos caminhar um pouco. E como eles são muito motores, muitas vezes sair para o pátio, fora da hora do recreio, e caminhar um pouco é super produtivo quando a gente está lidando com comportamentos inadequados. Tá? Rotina, né? Todos eles, vocês sabem, isso é uma característica do autismo, especialmente, e dos muitos TDAHs também, uma rigidez. As coisas têm que acontecer em tal horário. Então, quando é que, às vezes, uma criança se desorganiza em sala de aula quando em vez de matemática, vem português. Já está esperando que seja aula de matemática, se o professor de matemática se atrasou, então vai ter aula de português antes de matemática. Então, acaba com o dia. Mas como é matemática. Então, tentar seguir a rotina. Você sabe que tem um aluno autista que é rígido, e sabe que aquele dia o calendário vai ser diferente. Porque a professora de geografia está doente, já avisa para ele no início do dia. Oi, fulaninho, tudo bem? Olha só, escreve. Hoje, o primeiro período vai ser tal, o segundo tal, e o terceiro, em vez de ser geografia, vai ser biblioteca. A professora não vê. Eu te preparo. Isso é uma coisa fácil, simples, que todos vocês podem fazer. Tá? E que vai facilitar tremendamente a vida dessa criança e a de vocês, consequentemente, também. Porque ele vai estar esperando aqui. O recreio hoje não vai ser na rua porque está chovendo, já avisa aquele teu aluno autista antes. Olha, está chovendo. Hoje na hora do recreio a gente vai ter que ficar no galpão, a gente vai ter que ficar na quadra. Já vai preparando ele, daí entre os períodos vai lá, não esquece que daqui a uma hora do recreio a gente não vai para o pátio, a gente vai para a quadra. Então assim, esse tipo de coisa, o lanche é diferente, avisa. Tentar manter uma estabilidade. E isso faz toda a diferença para eles. Tá? E comunicar com clareza. Às vezes eles se agitam porque eles não entendem. São pessoas, os autistas especialmente, são pessoas muito literais.
que tu fala que está chovendo canivete, eles esperam ir para a rua e tu vê um monte de canivete caindo. Então a gente tem que entender essa dificuldade, essa literalidade, e dizer, olha, hoje está chovendo muito, não está chovendo canivete, está caindo muita água do céu. Tem que ser literal, tem que se falar com clareza, né? Agora nós vamos levantar e todo mundo para educação física. O que significa isso? Hoje a educação física é na quadra, vamos juntos até a quadra e lá o professor vai assumir a aula. Todo mundo para educação física sai cada um correndo para um lado e aquela criança que não sabe muito bem a educação física pode ser em qualquer lugar, onde é que vai ser. Não. Então, falar com clareza facilita muito a vida dessas crianças. O próximo. Então, aqui, para encerrar essa parte que eu falo, e a gente entrar na parte que a gente troca ideias, eu vou falar um pouco de remédio. Tá? E uma pergunta que me fazem com muita frequência, todo tipo de pessoa, é se eu acho que as crianças andam muito medicadas. Tu não acha que as crianças estão muito medicadas? E eu não tenho uma resposta para dar para vocês, porque o meu N, o número de pacientes que eu atendo, são pacientes atípicos. E esses pacientes são mais medicados. Mas eu não estou numa sala de aula. Eu não sei para dizer para vocês se numa sala de aula os pacientes, as crianças estão muito medicadas. Se elas estão adequadamente medicadas ou não. Eu não sei isso. Tá? Então, o mundo está muito medicado hoje, as crianças brasileiras, não sei. Tá? O que eu sei é que os diagnósticos não são feitos adequadamente. Então, pode acontecer de ter criança que não tem diagnóstico e está medicada para coisas que não tem. Assim como crianças que têm diagnóstico e que não estão medicadas e que deveriam ou poderiam, e facilitaria isso. A gente não pode olhar para remédio como inimigo. Não é. Isso não significa que a gente vai medicar todo mundo. Eu tenho 2 filhos, eu odeio ter que dar antibiótico com as filhas. Eu odeio ter que dar antitético. Imagina então uma medicação para o sistema nervoso central. Eu odeio, não quero que meus filhos tomem remédio. Mas se precisa, tem que tomar. Então a gente tem que pensar no remédio como o nosso aliado, não como o nosso inimigo. Ai, que horror, todo mundo com remédio. Não. Aquela pessoa tem indicação, então tem que usar. Ruim é a pessoa que não tem indicação e está usando, ou está usando um monte. Ou é uma mãe que tem uma criança um pouco mais agitada, que não fecha o critério diagnóstico para TDAH e quer medicar o filho porque não para quieto. Ou uma professora que insiste que tem que medicar aquele filho porque está atrapalhando. Bom, foi visto pelo médico, tem indicação medicamentosa? Não. Então, vamos ter que lidar comportamentalmente. Tá? Então, assim, eu não odeio remédio, bem pelo contrário. Tá? Acho que temos que tentar segurar o máximo. E existem muitas alternativas não químicas, tá? Especialmente para esses 3 diagnósticos. Então, na minha prática clínica, o remédio é o último passo, é o último estágio, sim. Isso não significa que todos os neuropediatras, os psiquiatras, enfim, tenham o mesmo pensamento que eu. Mas no meu consultório obviamente, às vezes eu recebo crianças já medicadas, né? E aí ou a gente tenta tirar, ou a gente mexe, ou a gente mantém. Mas quando eu recebo um paciente, diagnostico um paciente, a minha conversa com a família, invariavelmente, a não ser que essa criança esteja se machucando ou machucando alguém, correndo risco, ou botando outros em risco, a não ser que seja uma dessas situações, da minha conversa com a família vai ser: vamos organizar outras coisas para a gente chegar na conversa remédio. Que outras coisas são essas? Primeiro, a reabilitação. Está fazendo a quantidade de horas necessárias. Tem muitas horas, tem poucas horas. Às vezes botam tantas horas que as crianças ficam extremamente cansadas, não se aguentam também. Então, está fazendo as terapias corretas, nas horas corretas, tá tudo organizado, tá tudo bem. Não é isso.
Como é que está a alimentação? A gente é o que a gente come. Se tu come alimentos inflamatórios, açúcar, leite, glúten o dia inteiro, tu vai ficar mais irritado. Ah, mas isso é bobagem, não está comprovado cientificamente. Não, isso não está comprovado cientificamente, mas eu vejo todos os dias no consultório as pessoas dizendo, depois que eu tirei isso mudou a vida do meu filho. Tá? Então, assim, custa? Não, vamos fazer isso. Tá? Vamos fazer isso, vamos tentar segurar para quando existir uma necessidade absoluta. Bom, daí a gente chega nos remédios, então tenta. E homeopatia. Eu sou alopata, eu não sou homeopata. Tá? Mas quem acredita é outra coisa. Mal não faz. Tem um monte de paciente que faz homeopatia e tem resposta. Inclusive eu sugiro o nome de homeopatas e acho que é uma opção. Tá? E aí a gente entra na seara remédios. E daí eu resolvi falar um pouco para vocês de remédios, porque são remédios que vocês vão ver essas crianças em sala de aula com. Por que eu não botei canabidiol aí? Esse é um dos que eu uso. Primeiro porque canabidiol não é remédio. Canabidiol é uma substância natural, modificada quimicamente, mas é natural. E sim, é a minha primeira opção para essas condições. Mesmo que não exista comprovação científica do uso de canabidiol ainda no autismo, eu sei que tem muito menos malefício do que qualquer desses outros que está escrito aí. Então eu tento pensar nas crianças, tá? Porque querendo ou não é química, altera a função hepática, pode alterar a função renal, então a gente tem que tentar ir de uma forma leve. E aí a gente entra para as principais medicações usadas nesse grupo de pacientes. A começar pelos psicoestimulantes, que é a Ritalina, o Concerta e o Venvanse. Né? Então, assim, essas são as medicações que a gente usa na maioria, quando medicados, a maioria das crianças com TDAH. E o que vocês, como professores, têm que observar? Se existe, eu tenho um aluno TDAH, está usando tal medicação. Duas coisas mais importantes são: essa criança está muito embotada, muito fechada, muito pouco participativa. Tá prestando super atenção em tudo, mas não participa de mais nada. A dose está alta. Tá? Então, assim, um aluno que era mais agitadão, mais ativo, começou a tomar remédio, passa o tempo inteiro quieto, não é legal. A gente consegue, mas para concentração tá bom. Tá, mas para socialização não tá. Então, a gente consegue ajustar a dose. Tá? Então, por que eu estou falando isso? Porque talvez na conversa com os pais vocês falam, olha, eu estou achando ele quieto demais desde que começou a usar remédio. Talvez tenha que ver com a médica, se a dose com o médico, se a dose está boa, talvez a dose esteja um pouco alta. Né? Porque vocês que vão estar, muitas crianças são medicadas para ir para a aula. Então não adianta o pai e a mãe não estão vendo a criança naquele momento. Quem está vendo são vocês, professores. E aí vocês têm que estar alertas para avisar essa família. Tá? Então, dos psicoestimulantes, o que a gente mais tem que observar é se estão sendo eficientes. A criança está conseguindo parar quieto, está conseguindo prestar atenção, está tendo um rendimento maior, tá ótimo. Tá? Ou não, desde que começou a tomar o remédio não fez a menor diferença. Olha, teu filho está medicado, mas eu não vejo a menor diferença, continua sendo super difícil de trabalhar com ele, não quer fazer, não quer parar, conversa, 200 vezes pelo banheiro. Bom, e o outro lado é o embotamento. Não, olha, depois que começou a tomar remédio, tá muito quieto, não come, não fala. Então, esses são os dois pontos principais para crianças que usam psicoestimulantes, Venvanse e Ritalina e Concerta. Os antipsicóticos são a segunda classe de medicações mais usadas nesse perfil de crianças TDAH e autismo, que não são estimulantes e baixam o giro. Né? E aí entra a risperidona, o aripiprazol, a quetiapina, a clozapina, a olanzapina. Esses três últimos talvez vocês não tenham familiaridade com os nomes, porque são medicações para crianças com maior nível de disfunção, mas também são antipsicóticos. O que a gente mais vê no dia a dia é o aripiprazol, que é o Aristab, o arpejo, e a risperidona, né, que é o Risperdal, a risperidona especialmente. O que a gente tem que notar
estraga, o efeito rebote de deixar mais agitado do que calmo. Ou se aquele remédio não está deixando ele com muito sono, ou embotamento também. Tá? Então, um paciente começou a tomar um remédio, passa um dia, aqui, a gente tem que ver a dose. Não adianta ele acalmar, mas ficar dormindo em sala de aula. A gente sai de um problema e entra no outro. Né? Ou não adianta também estar usando remédio, continua a agitação ou está mais agitado. Então acaba sendo muito os extremos que nós, como vocês, como professores, têm que observar e apontar para as famílias se verem alguma diferença. E por fim, os antidepressivos são muito usados porque são medicações que a gente usa para a ansiedade, né? E agora está entrando no mercado um remédio que está dando o que falar e vocês vão ouvir bastante, que é o Atenta, que é a atomoxetina, que é uma medicação, é um antidepressivo usado nos Estados Unidos há muitos anos, que agora foi liberado para o Brasil para TDAH. Tá? Qual é a vantagem da atomoxetina em relação à Ritalina? É que não é um estimulante. Então, as crianças que agitam com Ritalina, que não podem usar Ritalina no conceito, porque agitam muito, tem uma outra opção que vai entrar no mercado agora em dezembro, para conseguir segurar um pouco o impulso, a agitação e a atenção, sem ser um psicoestimulante, sem ser um liberador de dopamina. Tá? Então, esses são os principais. E, de novo, observar sempre os extremos. Ou está muito quieto, ou está muito parado, ou está muito agitado. E aí, isso deve ser um marcador para a gente, né? De, olha, está estranho, está dormindo, está desinteressado nos colegas. Dá um toque nas famílias para ver se eles, enfim, procuram ajuda para isso. E aí, assim, eu vou ter uma conjugação, porque eu acho que agora vocês me ajudam mais que eu. Quais são as estratégias para incluir os atípicos? E eu tenho algumas sugestões e opiniões que eu queria dividir com vocês. Depois eu quero ouvir vocês. Tá? O que eu vejo, e eu vejo pelos meus pacientes e pelas salas de aula dos meus filhos. O primeiro passo para a gente incluir uma criança atípica é a gente se comunicar bem, tanto a família atípica quanto a família escolar. Então, se vocês não têm uma criança atípica na sala de aula, os colegas precisam saber. As famílias dos colegas precisam saber. Eu tenho muitos pacientes que no início do ano letivo eles fazem uma cartinha, ou um e-mail, uma cartinha mesmo, põe na pastinha dos colegas, as mães fazem. Eu sou João, eu sou autista nível 2, eu ainda não tenho comunicação verbal, às vezes eu me agito, se eu sem querer empurrar o seu filho, e mandam. E aí aquela família já recebe aquilo, já entende que vai ter uma criança e já explica para o filho, tu viu que tu tem o João, ele te mandou uma cartinha, ele vai ter que usar fone de ouvido, às vezes ele não aguenta muito barulho, às vezes ele vai ter que sair da sala de aula enquanto a aula estiver acontecendo, porque quando fica muito movimentado, a gente consegue fazer esse trabalho com as famílias e com os tipos. Essa, para mim, é a melhor técnica de inclusão. É preparar as famílias e os colegas para o que pode vir com uma criança atípica. Tá? A inclusão ela é muito importante. Por quê? Porque cada vez mais a gente vai ter atípicos. E cada vez mais os alunos de inclusão vai ter mais um, mais dois, mais três, mais quatro. Então daqui a pouco a aula vai ser meia inclusão, meia não. Então a gente precisa preparar os típicos para se receberem os atípicos. E isso inclui sim as famílias. Porque muitas vezes eu vejo isso nos grupos, mas são as famílias, as crianças, tudo bem por elas, mas as famílias se incomodam, tá? Se incomodam com o atípico. Eu tenho assim de paciente que se queixa de que o filho não foi convidado para a festinha de aniversário. Assim. Aquela família não quer, porque ele pode gritar, vai espantar, vai não sei o quê. Quando eu comecei a trabalhar com autismo especialmente, alguns lugares que eu fui abrir consultório me diziam, olha, aqui não dá porque vai espantar todo mundo.
Os pacientes vão espantar todo mundo. Tem que ser um lugar que tem uma área maior, senão os pacientes vão espantar todo mundo. Claro, às vezes tem grito, às vezes tem bateção, às vezes, muitas vezes. Se é ruim pra gente, imagina pra criança, imagina pra aquela família. Então a gente tem que ter empatia. Põe os teus pés no sapato do outro e vive aquilo. Imagina se fosse meu filho. O que eu sentiria se todo mundo se afastasse quando eu chego? As pessoas têm nojo. Muitos autistas bagam, porque eles têm um tônus baixo. E aí as pessoas têm nojo, porque todo mundo longe. Então a gente precisa trabalhar as crianças para isso. Então assim, talvez no primeiro dia de aula seja super importante fazer um dia de uma conversa assim, nós somos diferentes, cada um tem suas particularidades, apresentar a criança típica para a sala de aula, né? Pensar em formas de incluir, tá? E antes de encerrar e ouvir um pouco como vocês veem a questão da inclusão, eu queria falar para vocês que o meu lema atual é: cuidem da primeira infância, tá? Os primeiros anos de vida, existem alguns projetos que falam dos primeiros 1000 dias de vida. Os primeiros anos de vida, até os 5 anos, idade pré-escolar, é a idade que a gente consegue mais transformar o ser, porque existe uma plasticidade cerebral fenomenal. Então, tudo que a gente ensinar de bom e de ruim, tudo que a gente mostrar de bom e de ruim, a gente vai ter condições de estar modificando aquele cérebro a nosso favor ou contra nós. E daí a gente tem que pensar que a gente vive numa sociedade e que a gente tem que preparar as pessoas para isso. Então, cuidem da primeira infância, porque a gente consegue horrores no cérebro pequeno, tá? De modificações positivas. Bom, a ideia é falar um pouco isso, passar essas informações para vocês. E agora me deixar super à disposição para a gente trocar ideias e vocês me passarem um pouco da experiência de vocês em sala de aula. Eu já quis ser jornalista, mas eu quis ser professora, e quando eu morei em São Paulo eu fiz pedagogia. Fiz 2 anos de pedagogia. E aí eu tive que voltar a trabalhar, porque eu já era médica, precisava ganhar dinheiro, mas eu sempre tive um sonho de ter uma escola, uma pré-escola, e ainda tenho esse sonho. Um dia eu vou ter uma pré-escola. Vamos lá. Então, a gente agradece as mais de 80 pessoas que estão nos assistindo no YouTube, e a gente passou uma listinha aqui e o pessoal foi perguntando. Então, a primeira pergunta é: como sinalizar às famílias algum tipo de diagnóstico? Como sinalizar às famílias algum tipo de diagnóstico? O que eu acho, assim, é uma situação delicada, né? Então, o ideal é que, se vocês desconfiam, a maioria dos pacientes que recebem no consultório veio por causa da escola, tá? 90%. Eu estou ouvindo porque a escola acha que tem alguma coisa que não está bem. Às vezes não passou nem perto da cabeça dos pais, até porque às vezes é o primeiro filho, né? Eles não sabem, e você safa de ver criança que sabe, a criança pega coisa que não está legal, né? Então, assim, se vocês observarem que tem alguma coisa que não está legal, seja agitação, seja tristeza, seja falta de apetite, qualquer coisa, vocês devem passar para a coordenação ou para quem for e insistir que a família seja avisada. Muitos pais conseguem chegar aos professores, né? Dependendo do nível. Por exemplo, na pré-escola a gente vai buscar o filho na porta e fala com o professor. Essa hora é uma hora de muita troca. Eu sempre tive trocas incríveis com os professores dos meus filhos, nessa hora de buscar inclusive, quando eu procurava escola, eu me mudei algumas vezes quando eu era pequena, eu procurava escolas que eu podia chegar no professor diariamente. Eu queria saber, estava tudo bem, como é que tinha sido e tal. Então, o máximo que a gente vai estar fazendo, se a gente acender uma chama, no sentido, mexer uma bandeirinha vermelha, né, uma red flag, é pecando por excesso. Olha, eu acho que tem alguma coisa também, quem sabe a gente vê
E aí a gente normalmente sugere procurar o pediatra, tá? Porque muitas vezes o pediatra consegue frear. Se for uma preocupação absurda de vocês como professores pediatras, não, tudo bem. Então, assim, quem sabe procura o pediatra para conversar, porque eu acho que alguma coisa não está bem. Então, essa é que eu sugiro que seja a abordagem. A próxima pergunta é: existe algum local em Porto Alegre para treinar professores para identificar e chegar nessas crianças atípicas? Boa pergunta. Eu acho que não. Se você souber, alguém me diz, mas eu acho que não. Eu acho que, por isso, entendeu? Justamente é isso. Falta na educação de vocês, e cada vez a gente tem mais, então a ideia é passar esse tipo de informação, porque eu acho que não falta isso nos nossos currículos. Eu já faz tempo que me formei, mas quando, na minha faculdade, eu quase não ouvi falar de autismo. Eu comecei a ouvir falar de autismo na residência, porque eu atendia crianças epiléticas que eram autistas também. Porque antes disso, então, acho que não tem lugar, mas tem redes sociais, tem pessoas muito competentes, existem esses cursos online, existem esses momentos que a gente pode dividir, que é justamente para passar essas informações, né? Mas não sei de algum lugar. O autismo tem fatores da genética familiar? Sim, especialmente fatores de genética familiar. É bem comum os pais voltarem depois do diagnóstico dos filhos. Mas é bem comum mesmo. Marca o filho, atenda a criança, existe um diagnóstico. Daí, uns meses depois, eu vejo na agenda o nome da mãe. Daí eu pergunto para o André, minha secretária: é a mãe? Não, é a mãe. Doutor, eu acho que eu sou autista. Doutor, eu acho que eu tenho TDAH. Doutor, eu acho que eu sou... E faz todo sentido, porque G não é água, né? Quando a gente fala genético, a gente não fala hereditário, são duas coisas diferentes, tá? As coisas podem ser genéticas e podem ser hereditárias. A gente sabe que o autismo é até 95% genético, mas até 85% hereditário, igual a um número altíssimo. Então, sim, a chance de um pai, ou de uma mãe, ou de um irmão ter o mesmo diagnóstico é muito grande, tem que ser considerado. Também. Exatamente, os mesmos genes, o mesmo, e a superdotação também. Tem uma sugestão, organizar um teaching play para professores co-docentes de escola. Esse é o meu sonho, assim, conseguir fazer isso e ir adiante, né? Um momento como esse seria uma introdução a isso, né? Mas daí a gente tem sempre um problema de logística, de pessoal, quem vai, quem não vai, quem se interessa, quem não se interessa. Mas se vocês conseguirem montar esse projeto, podem contar comigo. Eu fiz a formação, inclusive, eu tenho toda a formação para dar o teaching play. A próxima pergunta é: como fazer para manter relações de amizade sendo atípico? E como os professores, monitores e pais podem ajudar? Essa pergunta é muito importante. Isso é inclusão, né? E aí, como a gente inclui uma criança que no recreio está isolada, porque está todo mundo jogando futebol e ele não joga, ou porque ele é muito estranho, ou porque não sei o quê. Então, assim, normalmente a gente consegue isso com aquelas técnicas de play. A gente primeiro chega nesse aluno, a gente adquire a confiança dessa criança, e aí, posteriormente, com a nossa ajuda, nós, professores, nós vamos inserir esse aluno em algum grupo, tá? E trabalhando frequentemente em sala de aula a importância da inclusão, desde os pequenininhos, a importância de entender que todo mundo é diferente. Então, assim, eu acho que se nós tivermos as técnicas de chegar numa criança típica e ela começar a confiar na gente, isso já é um grande passo para botar as crianças no seu meio, inserir elas no seu meio. Eu que fiz essa pergunta e eu queria falar, eu queria perguntar. Meu Deus. Eu queria perguntar, porque eu tenho uma colega que
nível mais alto que eu, né? E ninguém quer fazer trabalho com ela. E eu tinha outro colega que tinha TDAH, só que ele saiu da turma porque ninguém queria incluir ele em nada. E eu tenho 13 anos e estou no 7º. Então meio que eles já se formaram e eles têm os grupos deles e eles falam mal de todo mundo. E meio que é meio impossível mudar a opinião deles. E eu não sei como incluir ela nos grupos, eu não sei como incluir, quer dizer, ele não é mais da nossa turma, mas enfim, não sei como incluir ela, porque ninguém quer fazer, e a maioria das pessoas tentando mudar ela de grupo ou mudar de grupo para não ficar com ela. E ela não atrapalha nada, ela ajuda bastante, ela é bem legal. E às vezes acontece comigo, não é sempre, porque eu acho que eu sou mais sociável e também porque as pessoas têm medo que eu fique meio triste, porque eu sou bem sensível, mas eu não sei como incluir essas pessoas, sendo que eu nem sou incluída, e eu não sei como os professores podem ajudar a falar isso para as pessoas mais velhas que já têm algo formado e é difícil de mudar a opinião. Como é que é teu nome? Meu nome é Helena Estrela no Algaia. Helena Estrela, isso? Que lindo o teu nome. Helena, obrigada por ter participado. Eu acho que assim que começa a inclusão, né? Tu ter coragem de vir aqui, pegar o microfone e expor essa situação. Tu é a melhor pessoa para incluir essa tua colega, tá? Porque tu tem sensibilidade, tu tem uma condição semelhante. E pelo que eu entendi, tu tem uma roda social. Então eu acho que tu vai ser a pessoa chave para ela, né? Conversando com os teus amigos, explicando as dificuldades que vocês têm como atípicas. Por mais difícil que seja isso para ti, como foi difícil tu vir aqui pegar o microfone e falar, treina em casa, chega no teu grupo de amigos e fala, olha, não é legal, ela se sente mal, eu sinto isso às vezes, vamos incluir ela. Eu acho que o trabalho começa por aí, tá? E a gente tem que ter coragem para fazer a coisa acontecer, especialmente quando a gente tem essas dificuldades de socialização. Muito obrigada pela tua participação, tá? A próxima pergunta é: o que fazer com um adolescente que no momento não quer ficar em sala de aula por algum motivo emocional ou sensorial? Respeitar, tá? Não adianta a gente chumbar o adolescente na cadeira. Se ele quer sair da sala de aula, que alguma coisa não está bem, e a gente tem que respeitar e obviamente acolher, né? Tentar entender o que está acontecendo, por que tu está saindo. Às vezes é porque está um problemão em casa e ele está pensando em outra coisa. Às vezes é porque tem muito barulho na sala de aula. Às vezes é porque ele está com sono, não dormiu direito ou não comeu direito. Então eu acho que a gente tem que retirar aquele aluno que ele quer sair e acolher, tá? Mas estou no meio da aula, como é que eu vou tirar ele e conversar com ele? Chama alguém para fazer esse papel de acolhimento, né? Ou algum colega que ele tenha afinidade, pede para aquele colega, vai com o fulaninho ali fora, ver o que a gente consegue. Então, assim, acolher é o melhor caminho. Os professores se dizem cansados e exaustos, assim como muitas famílias atípicas. É possível essa comparação ou é devido a uma falta de RH e planejamento que favoreça o trabalho docente e a inclusão dos estudantes atípicos? Eu acho que o cansaço dos professores é comparável, não sei se a palavra é essa, mas talvez sim, né? Dependendo da carga horária que o professor tem em sala de aula, acaba sendo comparável ao tempo que a família tem com aquela criança típica, né? As crianças passam a maior parte das suas vidas, das suas infâncias na sala de aula. Então, acho que é completamente compreensível e o estresse pode ser, não sei se existe estudo mostrando isso, mas acredito até que exista, o estresse pode ser bem semelhante. E a gente sabe que o estresse das famílias atípicas é comparado a estresse de soldados em guerra. Então, provavelmente, o estresse de professores que lecionam o dia inteiro com crianças atípicas em suas salas de aula deve ser um estresse bem semelhante a isso. Então, tem que ser considerado, sim. A medicalização também
pode ser uma máscara para a falta de planejamento da equipe escolar, que acaba reduzindo o tratamento e cuidado à clínica e ao uso de medicamentos farmacêuticos. Sim, né? E isso é com vocês, assim. A gente precisa entender o prejuízo que aquela criança está tendo. Então, assim, quando começa a existir um prejuízo, não estou falando só da sala de aula, da criança também, quando começa a existir um prejuízo real, porque às vezes ele é mais agitado, mas está ok, atrapalha um pouco, desconcentra um pouco, mas está ok, mas assim, não, aquele fulaninho ali não incomoda a minha sala, tem que tratar, daí bota pressão, né? Eu vou dizer que na prática do dia a dia eu não vejo isso. Eu não vejo, são poucas as escolas que eu vejo pedindo remédio. Eu vejo escolas pedindo ajuda, mas não necessariamente remédio. Mas existem sim alguns casos de pacientes, de reuniões que eu fiz com a escola, que a escola diz, acha que tem que medicar. E a gente tem que entender, né? Por que acha que tem que medicar? Porque está atrapalhando todo o andamento escolar, já está em terapia, já está na psico, já está na física, já está na TO, já estão fazendo tudo que dá e a criança está falhando, os colegas estão falhando secundariamente. E aí a gente tem que pensar nisso e considerar se existe uma necessidade de remédio ou não. Como abordar uma situação em que o aluno não te permite retirar o fator estressor no meio de uma crise e acabamos em situações que se agravam por isso? Isso é bem difícil. Acho que essa é uma dificuldade que todo mundo tem. Os profissionais de saúde, os familiares, os professores, às vezes a gente tenta, através dessas dicas, acalmar uma criança que está agitada e a gente não consegue. Então, em raros casos, mas às vezes a gente precisa conter, né? Se a criança começa a bater em todo mundo, ou a se bater, se machucar, e a gente, através de outros métodos, não consegue convencê-la a parar, a gente precisa aprender técnicas de contenção e segurar essa criança até ela se acalmar, senão ela pode se machucar e ela pode machucar os outros. Então, a contenção acaba sendo muitas vezes a saída para alguns desses momentos, mas existe técnica para contenção. Pode falar. Quer vir aqui falar? É que aparece aqui, aparece na filmagem. Eu trabalho com várias crianças que têm essas questões atípicas, né? E eu trabalho com crianças mais velhas no ensino fundamental, mas no primeiro e segundo ensino fundamental, né? Então, fatos como provas, exercícios, certas leituras, são coisas que servem de fator estressor para uma crise. E aí, quando tu quer ajudar aquela criança para tirar aquilo, então, se a prova está te estressando, tu não precisa fazer, não largar a prova por um momento, mas aquilo gera mais estresse ainda. E a criança pega aquela coisa que está fazendo mal para ela e eu não sei como ajudar nesse momento, porque parece que agrava quando eu tento retirar aquele fator que está estressando ela. E acaba gerando uma coisa que acontece assim quase diariamente, da criança se sentir, eu acho, diferente por não conseguir lidar com aquela coisa e aí quando tu tira dela se sente pior. Sim. É isso que eu quis dizer. Eu entendi. O que acontece? Primeiro, a melhor forma da gente fazer é observar. Então, assim, esse aluno específico que já entendeu, por exemplo, que em época de prova ele fica estressado, e se tu dá a prova ele se estressa, mas se tu tira a prova ele se estressa mais, talvez uma alternativa para essa criança, daí é muito individualizado, né? Seja nos dias de prova, levar ele para fazer prova em outra sala. Né? Olha, hoje vai ter prova, é um momento mais difícil, nós vamos separar o horário, tu vai fazer nessa sala aqui, etc. Então, eu acho que observando e vendo que as alternativas em sala de aula às vezes estão limitadas, em alguns momentos ele vai ter que sair de sala para fazer isso aí. Tá? Eu te sugiro fazer isso. Como diferenciar crise de birra? Ou como identificar se aquela situação é crise ou birra? Essa pergunta a Rochelle está falando disso comigo. Não sei se é crise ou se é birra. Essa pergunta é fácil e difícil.
chama difícil e às vezes a gente não consegue diferenciar. Tá? Não consegue. E às vezes, claramente, a gente consegue. Né? Por exemplo, se tem um estressor muito claro, ambiental, um menino chega numa sala de aula, a sala de aula está extremamente agitada, bagunçada, e ele começa a se desregular, é crise, acolhe, tira do ambiente, isso é crise. Esse aluno está ali, hora da prova, recebe a prova, a gente vê que a prova está gerando um descontrole, é crise, acolhe. Agora, coisas mais banais, como, agora chega de usar o eletrônico, vamos desligar o celular, não, mais 5 minutos. Não, hoje eu combinou contigo, já te dei 5 minutos a mais, agora já o celular. Não, mas eu... Isso é birra. A birra pode virar uma crise, pode, e frequentemente isso ocorre com os autistas. Eles começam numa birra, a gente ignora aquela birra, que é a conduta mais adequada, tentar explicar, não resolveu, ignora, e ele entra num loop e gera uma crise, aí tu tem que acolher. Mas normalmente as crises são ou mudanças de rotina ou questões sensoriais bem específicas que acarretam. A próxima pergunta veio do YouTube. No caso das crianças atípicas, aí ela citou o exemplo de TDAH e TEA, o consumo de glúten pode ser prejudicial para o sistema nervoso central? Temos vários profissionais falando sobre isso. Isso eu falei antes, assim, eu fiz recentemente uma pós-graduação em medicina funcional com uma médica que atende especialmente autistas de TDAH, mora nos Estados Unidos, sobre isso, sobre quais modificações de dieta a gente pode fazer para melhorar a qualidade de vida. E ela fica muito brava, essa pessoa, quando falam que não existe comprovação científica. Quando a gente fala em comprovação científica, cientificamente falando, tem que ter X, Y, Z de critérios nos estudos para que tu fale que aquela droga, aquela medicação é cientificamente comprovada. O glúten tem muitos estudos mostrando que para determinadas pessoas ele é prejudicial, mas não existe ainda na Academia Americana de Medicina nem na brasileira algum dado que nos diga o glúten piora o autismo ou o TDAH. Então, assim, isso é minha sugestão, sugiro sim aos pais que topam tentar uma dieta sem glúten, sem caseína ou com menos glúten, obviamente orientada pelo nutricionista, mas eu acho assim, mal não faz. Eu sou celíaca, eu sou celíaca. Desde que eu tirei o glúten, a minha vida é muito melhor do ponto de vista de energia. Mas porque eu sou celíaca, nem todo mundo é celíaco. Claro, eu sou celíaca. Mas assim, eu acho que tu fazer uma modificação alimentar para o bem não tem prejuízo nenhum. O que fazer com o bullying? Com bullying? Bullying é um problema, né? Bullying é um mal que a gente tem que tratar, que tem que ser combatido, né? Que leva, inclusive, jovens à morte, né? Então, assim, é um assunto muito sério. E assim como a inclusão, esse é um assunto que deve ser conversado por vocês, professores, nas escolas, com uma seriedade importante, assim, porque tem pessoas que tiram suas vidas porque sofrem bullying. E tem pessoas que carregam traumas a vida inteira porque sofreram bullying na escola. Oi, Marta. A questão então da inclusão nas escolas, o que a gente sofre, assim, a questão que tu comentou, que seria legal, né, conversar. Mas aí entra um outro medo da família, da questão da exposição, de expor o filho,
que entra também, talvez, a questão do bullying, né? Então, assim, como é que também tu lida com essas famílias, ou como é que chegam no teu consultório, claro, com medo, talvez muitas vezes assustadas, e como é que tu acalma quanto a essa questão, assim, do preconceito, enfim, porque infelizmente a gente vive numa sociedade que é mais excludente do que, né, inclui. Então, assim, a gente às vezes quer conversar, mas aí não, vai expor meu filho, eu não quero que exponha, fora todo o medo social que se tenha, né, até da questão do diagnóstico, quando a própria escola chama a família para conversar, assim, diz, não, meu filho não tem nada. Então, assim, tem uma luta, assim, e como também talvez, assim, trabalhar com essas famílias, assim, eu sou coordenadora pedagógica, sou psicopedagoga, tenho o apoio da orientadora, a gente faz um trabalho em conjunto na escola, porque é bem difícil os pais, assim, a questão, imagina, assim, de assumir, meu filho tem um problema. Então, como tu tentar, assim, conversar melhor com esses pais também, contar que tem a questão do preconceito? Tem famílias que são mais resistentes mesmo, né? Eu acredito que a verdade sempre, a clareza e a verdade sempre são o melhor caminho, tá? Então, eu não quero expor, mas vai ser muito mais difícil, inclusive para a criança, se não se der um nome. Ela tem que se entender, ela tem esse direito, né? Mas a criança é muito pequena, não entende ainda, tudo bem, cada um tem o seu momento, mas quando existe um momento e a gente deve ajudar as famílias, orientar as famílias que momento é esse, a criança tem que saber do seu diagnóstico. É um direito dela, é ela, e inclusive para lidar com essas adversidades. Então eu acho que quando as famílias ficam resistentes, a gente deve ter essa conversa, assim, olha, vai ser mais fácil para todo mundo a gente colocar de uma maneira sutil e apresentando para a turma a diversidade, que vai existir uma inclusão. Essa é a minha sugestão, mas eu entendo e sei, porque até no consultório eu vejo, tem muitas famílias que não querem que a escola saiba do diagnóstico dos seus filhos. Oi? Claro. Por favor. Só que em vários momentos, nos últimos anos, eu tive essa questão da família não querer expor a criança, não querer dar nomes, não querer enfim, ter medo, né, de compartilhar isso com os outros pais, com as outras crianças. E a solução, que não é uma solução, mas é a estratégia que eu tenho usado, inclusive com as crianças, que o nome não vai significar tanto, mas o que vai significar é a diferença que elas sentem ou não, num primeiro momento, estabelecer para eles as coisas que eles gostam, as coisas que eles não gostam, que coisas que eles sentem que são só deles. Então, por exemplo, tu tem medo do escuro, pois é, se a pessoa tem medo de barulho alto, tem medo de palhaço, ela tem medo de que tu toque, ela não gosta que tu toque nela, enfim, para que eles sentam que eles também têm diferenças, né? E eu acho que quanto mais tu normaliza que a acolhida e a inclusão é para todas as crianças da turma, menos elas se incomodam, estranham, falam para a família que é injusto, sabe? Porque até das coisas pequenas, por exemplo, teu colega tem uma dor de cabeça, todo mundo vai ter que baixar o volume. O colega está estressado por causa do som, então vamos baixar o volume. E eles não acham tão estranho justamente porque eles veem isso acontecer o tempo todo. E normalizar que nem sempre o que vai ser justo vai ser igual para todos. E nem sempre o que é igual para todos é justo fazer, né, com quem precisa diferente. Ótimo, muito obrigada. Eu acho que tem toda a razão. E quanto menor a criança, mais fácil a gente ter essa conversa, né? Os mais velhos fica mais difícil, porque às vezes são mais resistentes. Por isso que esse trabalho tem que começar cedo, essa conscientização. Quem der aula para a escola, Fundamental 1, assim, trabalhar bastante isso. Ótimo, obrigada. Fala, Helena. Claro, só queria esse fiozinho. Eu queria perguntar uma coisa sobre isso que ela falou. É que se tu mostrar essas diferenças, né? E daí tu dizer, então ele precisa sair da sala, né? E se todo mundo quiser sair da sala? Tipo, os menores não vão entender muito isso, sabe? Eu sei que, tipo, ela fala, mas ele é diferente. Daí se todo mundo se achar diferente por causa disso e todo mundo querer sair da sala,
daí eu não sei se seria muito injusto, tipo, eu não sei como explicar isso. Eu entendi. Isso pode se tornar um problema, né? Ah, se ela pode, eu também posso. Eu também, todo mundo quer no meio do período ir para o pátio, dar uma passeada. Mas eu acho que aí, para isso servem os diagnósticos, né? Ah, todo mundo é diferente, todo mundo tem as questões, mas a Helena tem um diagnóstico, ela de fato precisa sair. Se tu, fulaninho, está te sentindo mal, a gente pode conversar, mas não dá para todo mundo sair da sala quando a Helena sair, porque não é todo mundo que tem um diagnóstico, a Helena tem. Eu acho. Daí tu tem que ir indo aos poucos essa coisa do diagnóstico, né? Isso. Por isso que eu acho que eu entendi agora o que ela quis dizer com mostrar os medos. Porque todo mundo tem, mas daí se tu mostrar que essa pessoa tem um diagnóstico, né? Daí pode mostrar para a criança que pode ser bem importante para ela. Talvez isso para ela seja mais difícil do que para ti. Então, se tu tem esse medo para essa coisa, então tu precisa respeitar que essa pessoa não se incomoda com essa coisa, né? Daí ela precisa sair. Isso mesmo. Cada um coloca seus medos, as suas preocupações, e aí a gente consegue diferenciar, explicar, eu sei que tu tem isso, mas a fulana tem assim, né? Eu acho que é tudo na base da conversa. A gente vai ter várias perguntas no YouTube agora, então poderia falar sobre o masking, o mascaramento de sintomas. Como acontece esse processo, como pode afetar crianças, jovens e adultos atípicos? O masking é um mascaramento. Então, assim, tem pessoas que têm diagnóstico e que nem sabem e que passam a vida mais comum em mulheres adultas, o mascaramento ou masking, passam a vida disfarçando, né? Porque normalmente é um autismo nível 1 de suporte e essa pessoa se entende diferente, mas quer ser incluída. Então ela finge que tudo bem, ela faz força para olhar no olho, ela faz força para socializar, e isso gera um cansaço extremo, né? Quando a gente conversa com pessoas que mascaram muito, elas colocam isso assim, que tem dias que as pessoas ficam 24 horas deitadas, dormindo para descansar de uma exposição social excessiva, em que elas estão ali disfarçando que está tudo bem, né? Tem um paciente que é juiz de trabalho e ele não mora em Porto Alegre, ele mora em outro estado e ele tem que trabalhar de toga. E ele me falou, e eu achei tão figurativo isso, que eu acho interessante trazer, que quando ele põe a toga, ele consegue fazer contato visual. Então ele faz literalmente uma fantasia, né? Ele se fantasia de juiz, mas ele sai depois que ele vai para ele sai assim, demolido. Sexta-feira ele fica os 2 dias do final de semana atirados, tanto que aquilo consome ele. Então é literalmente isso que é o masking, né? Acho que é uma pergunta aqui. Não, só rapidinho, né? Novamente estou aqui, né? Que Eu viajar tardio, mas agora eu andei viajando, né? E é só trazer isso como importante ser cuidado dos professores no início, né? Eu andei viajando por 2 semanas fora e no meio da minha viagem eu consegui perder o celular. Eu perdi, não fui roubada. E o que eu quero trazer é isso, assim, eu fiz tudo certinho para não perder esse celular. Eu estava saindo de uma casa, indo para outra, eu ia receber uma carona. Eu fiz tudo certinho, porque eu já conheço, tudo certinho. Mas quando chegou o carro estava tão cheio, tinha tanta... tu te desorganizou. muito estímulo, e na hora ali, sabe, eu nem me dei conta, assim, eu peguei o celular e coloquei em cima do carro para agilizar o processo da minha entrada nesse carro. Mas o que eu quero trazer com isso? Assim, logo após isso, depois que eu me dei conta que eu tinha perdido o celular, veio vários gatilhos do tipo incompetente, burra, destrambelhada, que só faz a coisa errada, que eram as coisas que eu via. Sim, quando tu era Quando eu era criança. exatamente. Então, assim, ó, claro que hoje adulta, tá me tratando sempre, me cuidando sempre, eu não estraguei o restante da minha viagem por causa disso. Eu consegui passar por cima e olhar o outro lado. Mas como é importante a gente cuidar dessas crianças, porque é isso, né? Vamos dizer assim... Pequenos traumas, né? Porque ali não adianta, isso veio na cabeça
Aí sempre vira o copo na mesa, sempre não sei o que, sempre esquece, sempre perde, né? Nunca a mochila chega completa. Às vezes a gente acaba repetindo, e isso aí leva a um trauma de fato, né? Boa colocação, obrigada. Para a gente começar o encerramento, então, as últimas perguntas sobre situações que exigem contenção. Como e quem pode realizar no ambiente escolar? Difícil essa pergunta. Olha, legalmente falando, eu não sei se tem isso, assim, se alguma pessoa pode ou não pode. Eu acho que a pessoa precisa ser treinada. Então, o ideal é que as escolas tenham alguém que tenha um treinamento oficial. É assim? É importante, não é? Tem alguém que tenha um treinamento, e isso tem como, né? Tem alguns cursos de como conter. Às vezes até porque o aluno é maior que a professora, né? Então, assim, tem que ter alguém na escola que tenha a técnica da contenção e que a gente possa chamar se chegou no momento em que a gente não tem como lidar com aquela situação. Mas eu não sei se oficialmente é assim que funciona, não sei. Mas acho que é uma boa ideia, né? Ter treinamento escolar para alguém que estiver no horário de saber fazer contenção. Tirei o leite de vaca do meu filho autista nível 3. Estou dando leite vegetal, mas estou na dúvida. É o cálcio? Não vai fazer falta? Bom, primeiro que a maioria das vezes os leites vegetais têm cálcio suficiente. Segundo que a gente pode fornecer cálcio através de outros alimentos que não só leite, né? Brócolis, tem muitas verduras, couve. Tem um mito de que o leite é o único lugar onde tem cálcio, não é, tá? Então, assim, leite vegetal tem cálcio, tem outras fontes alimentares e tem fontes externas de suplementação. Então, eu acho que se foi indicado retirar a caseína, normalmente é pela caseína que se tira, que é a proteína do leite, acho que vale a pena tentar e fornecer cálcio através de outras fontes. Meu filho é autista nível 3. Ano que vem vai para o primeiro ano do ensino fundamental. O que fazer para essa mudança ser mais tranquila e como me preparar e preparar ele? Isso é muito importante. Tem que fazer uma pré-organização, assim. Já começar agora, ano que vem ele vai mudar de escola. Ele vai para uma escola nova. Então vai passar na frente da escola algumas vezes, fazer caminhos diferentes para aquela escola, parar na escola, estacionar o carro, descer do carro, tentar conversar com a escola, ver se ele pode entrar, já conhecer a professora. Então, assim, a gente tem que preparar todas as crianças, autistas especialmente, para as novidades, para elas não se desregularem. Então, minha sugestão é usar o verão agora, ou os próximos dias, meses, enfim, para organizar esse encontro entre a criança e a escola, pelo menos. O TOD e o autismo podem ser confundidos devido a alguns sintomas de impulsividade, principalmente antes do início das terapias? Podem. TOD, TDAH, autismo, altas habilidades podem ser confundidos, sim, porque existem muitos sintomas semelhantes. É adequado o diagnóstico no primeiro atendimento? Dependendo, a gente consegue fazer. Eu consigo fazer muito diagnóstico no primeiro atendimento. Tem uns que não, nem no segundo nem no terceiro. Tem crianças que eu peço para voltar a cada 3 meses e já estou vendo há 2 anos e ainda não tenho certeza absoluta. Mas tem crianças que eu da sala de espera sei que são autistas. Então depende muito do nível de comprometimento da criança. E o que a gente tem que se atentar são para os diagnósticos diferenciais. Tá? Não, todo mundo que faz barulho é autista, não. Pode ser TDAH, pode ser superdotado, pode ser TOD. Eu acho que a grande preocupação são os diagnósticos diferenciais. Então, a gente agradece essa super aula com muito conteúdo, com muitas dicas. O pessoal do YouTube também comentando bastante, que anotaram as dicas, que gostaram muito dessa oportunidade de te ver falando. Eu tenho certeza que vai ajudar muito os educadores e para a vida, né? Todos nós. Que bom, eu agradeço também a oportunidade. Espero que a gente consiga repetir esses momentos. Podem contar comigo, que é um prazer. E vamos levar o projeto do Teaching Play para adiante e do treinamento de contenção. Obrigada, pessoal. E a gente gostaria de pedir então para o pessoal colaborar no YouTube, no canal
Colo de Mãe e... Perfil no Instagram. Desculpa, é um perfil no Instagram que se chama Colo de Mãe e o projeto Geringonça, então gostaria de agradecer. O projeto Colo de Mãe, eu só vou, a última coisa, assim, é um projeto lindo, né, das meninas de 2 mães atípicas. E a gente tenta ajudar de tudo que é forma, porque elas estão para ser colo mesmo, e estão fazendo acontecer assim, em Porto Alegre. Então, sigam o perfil, projeto Colo de Mãe, né, o Colo de Mãe, que é esse Instagram, e participem das atividades das meninas, que vale super a pena. Obrigada. Então, o projeto agradece a participação.